Eu venho à tribuna hoje, estava aqui ouvindo o mestre Cristóvão Buarque falando da educação no Brasil e quem sou eu para questioná-lo? Mas o certo é que já tive oportunidade aqui, em alguns momentos, de falar para o senador Cristóvão que as mudanças que nós temos que fazer na educação no Brasil precisam ser feitas levando em conta o tempo. O Brasil, de fato, precisa estabelecer o que quer para a educação nas próximas décadas, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, como todos os países fizeram, que conseguiram grandes transformações nos indicadores da educação. Falo isso porque, por boa coincidência, já que esse talvez seja o tema mais importante que todos nós devemos ter na vida, especialmente quem trabalha no parlamento, venho aqui para falar um pouco do que tem acontecido no Acre em relação aos números do IDEB recém-publicados. E como tenho aqui, aqui no plenário o senador Cristóvão, eu mesmo acho, senador, eu que fui um entusiasta da sua ida para o Ministério da Educação e sei da sua dedicação de vida para essa causa, e que isso é um exemplo, é uma referência para todos nós, eu particularmente acho que a própria Constituição não deixa claro o papel dos entes da federação. E acho ainda que tem um absurdo que acontece no Brasil, inspirado até no que ouvi de Vossa Excelência. Quer dizer, o aluno que vai mal no ensino fundamental hoje, certamente é o aluno que irá mal no ensino médio amanhã e certamente é o mal universitário daqui a algum tempo, se for. Mas como é que o Brasil organizou a educação nos entes da federação? Municípios, estados e a União Federal. Chega aí e fez uma divisão que eu não concordo em hipótese nenhuma e acho que deveríamos promover uma grande mudança. Fala o seguinte, das crianças cuidam as prefeituras. Dos jovens, os estados. Eu estou aqui simplificando, para poder aqueles que estão nos ouvindo ou nos assistindo possam entender. E dos adultos, cuida a União. É mais ou menos assim que nós estamos. Eu não conheço municípios que estejam trabalhando as universidades. Os adultos estão trabalhando as crianças. E quem pode mais nessa estrutura? Os municípios? Os estados ou a União Federal? Uma família põe quem para cuidar das crianças? Do jovem e do adulto. Aliás, a gente cuida quando é criança. É a mãe que cuida. Acho, sinceramente, fui prefeito, fui governador, não há condição dos quase mais de 5.500 municípios do Brasil de assumir essa responsabilidade. Não existe possibilidade de fazermos a transformação no lugar que se requer, que é na base, com 5, 6 anos, começar algo novo, sem ter um esforço de todos pela educação. União, estados e municípios. Se não fizermos isso, acho que aí o conserto vai demorar muito tempo, vai ser só um pequeno reparo e não uma grande mudança que nós almejamos. Esse é o aspecto. No Acre, senador, nós fizemos mais ou menos assim. O Acre era o último colocado na época ainda do SAEB, antes do SAEB. Quando se fazia qualquer avaliação, nós éramos os últimos colocados. Hoje eu vi no UOL que a escola pior avaliada no Brasil, em Alagoas, ainda não começou as aulas. Este ano, agora. É uma situação muito precária. Mas no Acre não era diferente. Somos 22 municípios. A maioria não, quase a metade deles não tinha um segundo grau. Quando eu assumi, não estou falando no século passado, não. Eu estou falando, senador, eu assumi na mudança de um século para o outro. Em janeiro de 99, a metade dos municípios do Acre não tinha um segundo grau. E a Constituição diz que eles têm que cuidar das crianças. Ou nós dissemos isso. Ou o Brasil definiu isso. E o que é que aconteceu? Nós ficamos esperando que os municípios começassem a fazer? Não. Tinha um outro problema. Boa parte dos professores eram leigos, sem nenhuma formação para ensinar. Uma situação mais precária do que essa é impossível. Os piores salários de professores do Brasil, as piores escolas. Quem semeia uma semente dessa vai colher o quê? Os piores resultados. Esse era o Acre há exatamente
14 anos atrás. O salário de um professor, além de ser o pior do Brasil, se fosse no interior, pagava 6 meses depois do mês trabalhado. Era 6 meses de atraso. E se fosse da capital, 3 a 4 meses de atraso para os professores. Quando nós assumimos, vimos que tudo tinha que ser feito. O governador Binho, o Binho Marques, que nós tínhamos sido trabalhado na prefeitura de Rio Branco, tínhamos feito um plano decenal de educação em Rio Branco, tínhamos estabelecido uma política de fazer creches, de escola infantil, com muita precariedade financeira, mudamos o patamar da educação no município. Quando chegamos no estado, já estávamos melhor preparados. Montamos um plano. O ex-governador hoje trabalha na equipe do Ministério da Educação, foi convidado recentemente, Binho Marques, trabalha na articulação da aplicação das políticas com os municípios e estados. Nós começamos a fazer tudo. E estabelecemos que a educação seria as mãos do nosso projeto de desenvolvimento para o Acre. A gente pregava o desenvolvimento sustentável, o governo da floresta, implantar a florestania com Marina, com todos, mas falamos, as mãos que seguram o projeto é a educação. O prédio da Secretaria de Educação no Acre, senador Cristóvão, tinha 1.200 funcionários, entre professores e funcionários. O prédio. Nós passamos para ter um pouco mais de 200 funcionários. Então, sobraram mais de 1.000 pessoas para atuar nas escolas. E montamos um programa a contragosto de alguns da universidade, falamos, não vou criar uma universidade estadual que não dá tempo. Contratamos a Universidade Federal para que formasse 100% dos professores do Acre, com o 3º grau. 100%. Esse projeto foi concluído. Custou mais de 100 milhões de reais para um estado pobre igual o Acre. Foi um grande investimento que nós fizemos. E falamos, todos os professores de todas as esferas, município e estado, terão uma vaga para se formar. Então, o estado que não tinha 2º grau na sede dos municípios, passou a ter uma faculdade na sede de todos os municípios. Provisória. Era a Universidade Federal chegando lá e dando a formação. Então, 100% dos professores adquiriram formação superior e nós colocamos entre os 3 melhores salários do Brasil o salário de quem tivesse o nível superior professor. Então, aumentamos o salário, botamos lá em cima e demos oportunidade para que todos buscassem, alcançassem esse salário com uma melhor formação. E, obviamente, não precisa dizer, implantamos o 2º grau, não só nas sedes dos municípios, mas em todos os vilarejos. A situação era tão precária que 2º grau era nome de escola em Rio Branco, na capital. Então, você tinha meia dúzia de escolas que tinham 2º grau, então, 2º grau do colégio criança, 2º grau, era isso. Depois, obviamente, o ensino médio. O certo, senador Cristóvão, que o nosso sonho era sair do último lugar e almejar um indicador melhor. Os números do IDEB nos complicaram um pouco. Eu estou aqui com alguns... Nos complicaram um pouco quando a gente tem o ensino médio. No fundamental, estamos indo acima das metas, que são precárias mesmo, como Vossa Excelência colocou. Que metas precárias que o nosso país está vivendo. Isso expõe a realidade. E até a pouca ousadia que temos. Porque com metas precárias, nós vamos precisar de mais tempo. E essa é uma situação que não pode seguir sendo. Senão nós não vamos querer ser uma nação que disputa o mundo. Disputar o mundo sem ter na educação a maior prioridade não tem nenhum sentido. Então, dentro desse espírito, nós começamos um trabalho no governo. As escolas passaram a ser, sem falsa modéstia, Vossa Excelência teve uma época visitando uma antiga fábrica abandonada, chamada Escola Armando Nogueira, inaugurou lá junto comigo e virou o melhor prédio da cidade. As escolas do Acre, sem medo de afirmar aqui, o estado governado pelo Tião Viana, os melhores prédios da maioria dos municípios são as escolas, as salas de aula, os melhores prédios, mais bem pintados, limpos, com jardinagem, com arborização e bem cuidados pelos trabalhadores da educação. Os salários do Acre, obviamente que também os outros estados melhoraram nos últimos anos, mas não deixou de estar disputando os salários de referência, em nenhum período desse. A formação de todos os professores houve, reestruturamos o currículo, e acho que tem uma certa precariedade, não sou educador, mas estamos também fazendo uma coxa de retalho nos currículos. A essência, pelo menos, português, matemática,
ciência. Aí vai se botando, nós aqui mesmo, parlamentares, todo dia põe uma matéria nova, um assunto novo para colocar num lugar que a gente tinha que ter foco, que tinha que ter um objetivo, para poder preparar e dar condição para que aí sim, cada um siga o caminho e possam se libertar dessa condição. Daí, lançamos um grande programa de escola infantil. Fomos assumir a responsabilidade. Foi isso em Rio Branco e na maioria dos municípios, o Estado fazendo. E hoje eu posso dizer que do ponto de vista predial, do ponto de vista currículo, do ponto de vista de salário, do ponto de vista da prioridade, que segue com o governador Tião Viana, e mais ainda, da gestão. Porque quando eu assumi, meu líder no governo tinha aprovado na Assembleia a lei de eleição direta para diretores de escola. E era um assunto absolutamente inviável fazer uma mudança de gestão com diretores ganhando, distribuindo picolé nas escolas e ganhando voto das crianças. E mudamos essa lógica, chamamos o sindicato, estabelecemos uma política, falando para ser diretor de escola não é qualquer um. Fizemos um pacto novo, acordado, e para ser diretor de escola no Acre tem que fazer uma prova, passar numa prova para estar habilitado a ser votado. Tem que ter um projeto de gestão para a escola. Com esses pré-requisitos, ele pode se candidatar junto com outros colegas. Isso mudou radicalmente a gestão na escola. Fizemos uma outra política, dinheiro direto na escola, descentralizado. Não tem sentido algo que não funcionava, apagava uma lâmpada, queimava, não tinha mais aula, um problema de uma encanação, já não tinha mais aula. Dinheiro, uma distribuição, não estou falando de milhares de reais, estou falando de milhões de reais nas escolas, dando responsabilidade para aquilo que dá para a escola resolver. O certo é que os números do Acre hoje são números que nos animam. Fizemos um programa junto com a Fundação Roberto Marinho, salvo engano, Vossa Excelência é do Conselho. Foi um dos mais importantes programas que nós fizemos para tentar compatibilizar a idade séria, o aluno que saía, porque a escola era ruim, não trazia nenhuma perspectiva, e isso tudo nos ajudou. E hoje nós temos um problema para resolver ainda, porque fizemos um último movimento de tentar estender a mão para as escolas que estavam numa situação mais atrasada. Mas isso, de alguma maneira, desestimulou também os que estavam mais à frente. Então, vai ter que ter um reequilíbrio dessa condição e até uma avaliação que a gente faz. Mas os números que nós temos hoje do Acre, que era, de fato, o último colocado, posso passar aqui para que Vossa Excelência tenha ensino fundamental. Anos iniciais no Acre, 4,6. No Norte, 4,2. Nordeste, 4,2. Estou falando do estado que era o pior em educação do Brasil. Nós já estamos naquele sonho nosso de passar da média do Norte e do Nordeste e começar a disputar com o Centro-Sul os indicadores. Esse era o nosso sonho, há 10 anos atrás. Estamos conseguindo. E achamos que daqui para frente a situação tende a melhorar mais ainda. Então, ensino fundamental, anos finais. Vou dar os números do Acre. 4,2 no Acre. Região Norte, 3,8. Então, meus caros que me assistem, agora, depois do SAEB e com o INEP, com os dados e as informações que pegamos também do próprio INEP, nós temos condição de dar uma analisada no IDEB, que é recente no Brasil, que é um instrumento que eu acho que é importante que o Brasil faça essa avaliação. E aí, senador Cristóvão, antes de passar com muita honra a parte a Vossa Excelência, vou dar outro dado. Eu estava falando do ensino fundamental nos anos iniciais. Média nossa, 4,5. Na região Norte, 4,2. No Nordeste, 4,2. Ensino fundamental, anos finais. Finais. Acre, 4,2. Região Norte, 3,8. E Nordeste, 3,5. É uma mudança, para nós, animadora, que faz com que a gente entenda que valeu a pena ter sido governador, valeu a pena ter tido um secretário de Educação como o Binho Marques, que depois me sucedeu, essa continuidade, e agora o governador Tião Viana se dedica para que isso vá à frente. Temos um problema, ensino médio, que falei, mesmo assim ainda, o ensino médio, a nossa média está 3,4, o Norte é 3,2, senador. Nordeste, 3,3. Então, dentro desse
desse espírito, nós achamos que também agora temos que melhorar ainda mais, porque está ficando cada vez mais complexo. Nós tínhamos muita gente fora da escola, nós universalizamos. Então tem que melhorar para todos. Não tem sido fácil, mas nós estamos vencendo. E acho que falta do país uma decisão de todos. Como diz um dos próprios lemas da Fundação Roberto Marinho, todos pela educação.